alto das avenidas. A animação habitual que o tornava um dos primeiros portos da costa extinguira-se bruscamente. Viam-se ainda alguns navios mantidos de quarentena, mas nos cais, grandes guindastes desarmados, pequenos vagões deitados de lado, as pilhas solitárias de barris ou de sacos testemunhavam que também o comércio tinha morrido de peste. Apesar destes espetáculos inéditos, parece que os nossos concidadãos tinham dificuldade em compreender o que lhes acontecia. Havia os sentimentos comuns, como a separação ou o medo, mas continuavam a colocar em primeiro plano as preocupações pessoais. Ninguém aceitara ainda verdadeiramente a doença. A maior parte era sobretudo sensível ao que perturbava os seus hábitos ou atingia os seus interesses. Impacientavam-se, irritavam-se, e esses não são sentimentos que possa contrapor a peste. A primeira reação, por exemplo, era culpar as autoridades. A resposta do prefeito diante das críticas de que a imprensa se fazia eco, não se poderia propor medidas mais flexíveis que as adotadas, foi bastante imprevista. Até então, nem os jornais nem a agência Ransdock tinham recebido qualquer estatística oficial sobre a doença. O prefeito passou a comunicá-la diariamente à agência, pedindo-lhe a publicação de uma nota semanal. Mesmo nesse caso, contudo, a reação do público não foi imediata. Na verdade, o anúncio de que a terceira semana de peste somava 302 mortos não falava a imaginação. Por um lado, talvez nem todos tivessem morrido de peste. Por outro, ninguém na cidade sabia quantas pessoas morriam por semana em tempos normais. A cidade tinha 200 mil habitantes. Ignorava-se se essa proporção de óbitos era normal. É esse o gênero de detalhes com que nunca nos preocupamos, apesar do interesse evidente que apresentam. Ao público faltavam de algum modo pontos de referência. Foi só com o tempo, ao constatar o aumento das mortes, que a opinião pública tomou consciência da verdade. Com efeito, a quinta semana deu 321 mortos e a sexta 345. O aumento pelo menos era eloquente, mas não era bastante forte para impedir que nossos concidadãos, em meio à sua inquietação, tivessem a impressão de que se tratava de um acidente sem dúvida desagradável, mas apesar de tudo temporário. Continuavam assim a circular nas ruas e sentar-se às mesas dos cafés. No conjunto não eram covardes, trocavam mais gracejos que lamúrias e aparentavam aceitar com bom humor inconvenientes evidentemente passageiros. As aparências estavam salvas. No fim do mês, no entanto, mais ou menos durante a semana de preces que se falará mais adiante, transformações mais graves modificaram o aspecto da nossa cidade. Para começar, o prefeito tomou medidas relativas à circulação dos veículos e ao abastecimento. Este foi limitado e a gasolina racionada. Prescreveu-se até a economia de eletricidade. Só os produtos indispensáveis chegavam por terra e pelo ar ao RAM. Foi assim que se viu o trânsito diminuir progressivamente até ficar quase nulo, as lojas de luxo fecharem de um dia para o outro, outras guarnecerem as vitrines com cartazes negativos, enquanto filas de compradores se formavam diante de suas portas. O RAM assumiu assim um aspecto singular. O número de pedestres tornou-se mais considerável, e até nas horas mortas, muitas pessoas reduzidas à inação pelo fechamento dos armazéns ou de certos escritórios enchiam as ruas e os cafés. Por ora não estavam ainda desempregadas, mas de licença. O RAM dava então por volta das 3 horas da tarde, por exemplo, e sob um belo céu, a impressão ilusória de uma cidade em festa, cujo trânsito e comércio tivessem sido fechados para permitir a realização de uma manifestação pública e cujos habitantes tivessem invadido as ruas para participarem do regozijo. Naturalmente, os cinemas se aproveitavam destas férias generalizadas e faziam um bom negócio. Mas os circuitos que os filmes cumpriam normalmente eram interrompidos. Ao fim de 2 semanas, os cinemas foram obrigados a trocar os programas e algum tempo depois acabavam projetando sempre o mesmo filme. As suas receitas, contudo, não diminuíam. Finalmente, os cafés, graças ao considerável estoque acumulado numa cidade onde o comércio de vinhos e álcool ocupa o primeiro lugar, puderam igualmente servir os clientes. A bem da verdade, bebia-se muito. Como um café tivesse anunciado que quem vinho bebe mata a febre, a ideia já natural do público de que o álcool evita doenças infecciosas reforçou-se na opinião geral.
Todas as noites, por volta das 10 horas, um número considerável de bêbados expulsos dos cafés enchia as ruas espalhando afirmações otimistas. Todas estas modificações, porém, em certo sentido, eram tão extraordinárias e tinham se realizado tão rapidamente que não era fácil considerá-las normais e duráveis. O resultado era que continuávamos a colocar em primeiro lugar nossos sentimentos pessoais. Ao sair do hospital 2 dias depois do fechamento das portas, o Dr. Rie encontrou Cottard, que levantou para ele um rosto que era a própria imagem da satisfação. Rie felicitou pela aparência. Sim, as coisas vão muito bem, respondeu o homenzinho. Diga-me, doutor, e esta maldita peste, hein? A coisa começa a ficar séria. O médico concordou, e o outro acrescentou com uma espécie de prazer. Agora não há razão para que ela pare. Vai ficar tudo de pernas pro ar. Caminharam um momento juntos. Cottard contou que um grande merceeiro do seu bairro armazenara gêneros alimentícios para vendê-los mais caro e que tinham encontrado latas de conservas debaixo de sua cama quando foram buscá-lo para levá-lo ao hospital. Morreu lá. A peste não compensa. Cottard estava assim cheio de histórias, falsas ou verdadeiras, sobre a epidemia. Por exemplo, dizia-se que no centro, certa manhã, um homem que apresentava os sinais da peste no delírio da doença tinha se precipitado para a rua, atirando-se sobre a primeira mulher que encontrara, abraçando-a enquanto gritava que contraíra a peste. Bem, observou Cottard num tom amável que não combinava com a sua afirmação, vamos todos ficar loucos com toda certeza. Da mesma forma, na tarde do mesmo dia, Joseph Grande acabara fazendo confidências pessoais ao Dr. Rie. Vira a fotografia da senhora Rie em cima da mesa e olhara para o médico. Rie respondeu que sua mulher estava se tratando fora da cidade. Em certo sentido, dissera Grande, é uma sorte. O médico respondeu que sem dúvida era uma sorte e que era apenas necessário ter esperança de que sua mulher se curasse. Ah, exclamou Grande, compreendo. E pela primeira vez desde que Rie o conhecia, pôs-se a falar com exuberância. Embora procurasse ainda as palavras, conseguia quase sempre encontrá-las como se tivesse há muito pensado no que estava dizendo. Tinha se casado muito jovem com uma moça pobre da vizinhança. Fora justamente para casar que interrompera os estudos e arranjar um emprego. Jane e ele nunca saíam do bairro, e a vê-la em casa e os pais de Jane riam-se um pouco deste pretendente silencioso e desajeitado. O pai era ferroviário. Quando estava de folga, viam-no sempre sentado a um canto perto da janela, pensativo, vendo o movimento da rua, com as mãos enormes pousadas nas coxas. A mãe cuidava sempre da casa e Jane ajudava. Era tão pequena que Grande não podia vê-la atravessar uma rua sem sentir angústia. Os veículos pareciam-lhe então desproporcionados. Um dia, diante de uma loja de artigos natalinos, Jane, que olhava a vitrine maravilhada, voltara-se para ele dizendo, como é bonito! Ele apertara-lhe o pulso. Foi assim que o casamento se decidira. O resto da história, segundo Grande, era muito simples. É o mesmo para toda a gente. A gente casa, se ama ainda um pouco e trabalha. Trabalha tanto que se esquece de amar. Jane trabalhava também, já que as promessas do chefe da repartição não tinham sido cumpridas. Aqui era preciso um pouco de imaginação para compreender o que Grande queria dizer. Com a ajuda do cansaço, ele deixara correr as coisas, tinha se calado cada vez mais e não cultivava na jovem mulher a ideia de que era amada. Um homem que trabalha, a pobreza, o futuro lentamente fechado, o silêncio das tardes em redor da mesa. Não há lugar para paixão num tal universo. Provavelmente Jane tinha sofrido. Contudo, ficara. Acontece que se sofre muito tempo sem saber. Os anos tinham passado, mais tarde ela partira. Na verdade, não partira só. Gostei muito de você, mas agora estou cansada. Não me sinto feliz por partir, mas não é necessário ser feliz para recomeçar. Eis em resumo o que ela lhe escrevera. Joseph Grande, por sua vez, tinha sofrido. Teria podido recomeçar, como observou Rie, mas faltava-lhe a fé.
Simplesmente continuava a pensar nela. O que teria desejado seria escrever-lhe uma carta para se justificar. Mas é difícil, dizia. Há muito tempo que penso nisso. Enquanto somos amados, somos compreendidos sem palavras. Mas uma pessoa não ama sempre. Em dado momento eu devia ter encontrado palavras para retê-la, mas não consegui. Khan assoava-se numa espécie de guardanapo xadrez. Depois limpou o bigode, Rie o observava. Desculpe, doutor, disse o velho, mas como dizer? Tenho confiança no senhor, sinto que posso falar, de modo que isto me comove. Visivelmente, Gran estava a 1000 léguas da peste. À noite, Rie telegrafou para a mulher a fim de dizer-lhe que a cidade estava fechada, que estava bem, que ela devia continuar a tratar-se e que pensava nela. 3 semanas depois da cidade ser fechada, Rie encontrou ao sair do hospital um jovem que o esperava. Suponho, disse-lhe este último, que se lembra de mim. Rie julgava conhecê-lo, mas hesitava. Antes destes acontecimentos, esclareceu o outro. Vim pedir-lhe informações sobre as condições de vida dos árabes. Chamo Raymond Humbert. Ah, sim, respondeu Rie. Bem, agora tem um belo assunto de reportagem. O outro parecia nervoso. Informou que não se tratava disso e que vinha pedir auxílio ao Dr. Rie. Desculpe, acrescentou, mas não conheço ninguém nesta cidade, e o correspondente do meu jornal tem a infelicidade de ser um imbecil. Rie propôs-lhe caminharem até o dispensário do centro, pois tinha algumas ordens a dar. Desceram as ruelas do bairro Negro. A noite se aproximava, mas a cidade, antes tão barulhenta a esta hora, parecia curiosamente solitária. Alguns toques de clarim no céu ainda dourado testemunhavam apenas que os militares se davam ares de cumprir o dever. Durante este tempo, ao longo das ruas íngremes, entre os muros azuis, cor de ocre ou roxos das casas mouriscas, Humbert falava muito agitado. Deixara a mulher em Paris. Para dizer a verdade, não era uma mulher, mas era a mesma coisa. Telegrafara-lhe logo que a cidade foi fechada. Pensara primeiro que se tratava de um acontecimento provisório e procurara apenas corresponder-se com ela. Os colegas de Oran tinham-lhe dito que nada podiam fazer. Os correios tinham-no mandado voltar da porta. Um secretário da prefeitura rira-se na sua cara. Depois de esperar 2 horas numa fila, acabara fazendo com que aceitassem por fazer um telegrama onde tinha escrito: "Tudo vai bem, até breve." Mas de manhã, ao levantar-se, viera-lhe bruscamente o pensamento de que afinal não sabia quanto tempo aquilo podia durar. Decidira partir. Como era recomendado, na sua profissão tem-se certas facilidades, conseguira falar com o chefe do gabinete do prefeito e dissera-lhe que não tinha nenhuma ligação com Oran, que não tinha nada que ficar, que se encontrava lá por acaso e que era justo que o deixassem ir embora, ainda que uma vez lá fora o obrigassem a fazer uma quarentena. O chefe do gabinete respondera-lhe que compreendia muito bem, mas não podiam abrir exceções, e haver, mas que em resumo a situação era grave e não podia decidir nada. Mas afinal, dissera Humbert, eu sou estranho a esta cidade. Sem dúvida, mas apesar de tudo, esperemos que a epidemia não dure muito. Para concluir, tinha tentado consolar Humbert, observando que podia encontrar em Oran matéria para uma reportagem interessante e que todo acontecimento tinha o seu lado bom. Humbert encolhia os ombros. Chegavam ao centro da cidade. É uma estupidez, doutor, compreende? Eu não vim ao mundo para fazer reportagens, mas talvez tenha vindo ao mundo para viver com uma mulher. Não é a ordem natural das coisas? Rie respondeu que pelo menos isso lhe parecia razoável. Nas ruas do centro não havia multidão habitual. Alguns transeuntes dirigiam-se apressadamente para suas casas distantes. Nenhum sorria. Rie pensou que era o resultado da comunicação que a Hansdock fizera nesse dia. Ao fim de 24 horas, os nossos concidadãos recomeçavam a ter esperança. Nesse mesmo dia, porém, os números estavam ainda muito frescos na memória. É que, disse Humbert sem mais nem menos, eu e ela conhecemos-nos há pouco e entendemos-nos muito bem. Rie não dizia nada. Mas eu estou amolando, continuou Humbert. Queria apenas perguntar-lhe se podia passar-me um atestado em que se afirmasse que não tenho essa maldita doença. Creio que isso me seria útil. Rie acenou afirmativamente com a cabeça, agarrou um rapazinho que se atirava nas suas pernas e recolocou-o suavemente de pé.
Partiram de novo e chegaram à praça de armas. Os ramos de ficos e das palmeiras pendiam imóveis, cinzentos de poeira, à volta de uma estátua da República empoeirada e suja. Rie bateu no chão os pés cobertos de uma camada esbranquiçada. Olhou para Rambert. Com o chapéu ligeiramente para trás, o colarinho desabotoado debaixo da gravata e mal barbeado, o jornalista tinha um ar teimoso e irritado. Pode ter certeza de que o compreendo, disse por fim Rie, mas o seu raciocínio não é justo. Não vou passar-lhe o atestado, pois na verdade ignoro se o senhor tem ou não essa doença e porque mesmo nesse caso não posso atestar que entre o segundo em que sair do meu consultório e aquele em que entrar na prefeitura não a tenha contraído. E ainda que, interrompeu Rambert, ainda que eu lhe desse esse atestado, ele não lhe serviria para nada. Por quê? Porque há na cidade milhares de homens no seu caso que não podem, apesar de tudo, ser autorizados a sair. Mesmo se eles próprios não tiverem a peste, não é uma razão suficiente. Essa história é tola, bem sei, mas diz respeito a todos. É preciso aceitá-la como ela é. Mas eu não sou daqui. A partir de agora, infelizmente, será daqui como todo mundo. O outro agitava-se. É uma questão de humanidade, juro. Talvez não compreenda o que significa uma separação como esta para duas pessoas que se entendem bem. Rie não respondeu imediatamente. Depois disse que julgava compreender. Com todas as suas forças, desejava que Rambert voltasse e reencontrasse a mulher e que todos os que se amavam se reunissem. Mas havia decretos e leis. Havia a peste e o seu papel era fazer o que era necessário. Não, insistiu Rambert com amargura. O senhor não pode compreender. O senhor fala a linguagem da razão. O senhor fica na abstração. O médico levantou os olhos para a estátua da República e esclareceu que não sabia se falava a linguagem da razão, mas que falava a linguagem da evidência, o que não era obrigatoriamente a mesma coisa. O jornalista ajeitou a gravata. Então isso significa que tenho de arranjar-me de outra maneira. Mas prosseguiu com uma espécie de desafio. Vou deixar esta cidade. O médico respondeu-lhe que o compreendia ainda, mas que não tinha nada com isso. Sim, tem, afirmou Rambert com um súbito lampejo. Dirigi-me ao senhor porque me disseram que tinha um papel importante nas decisões tomadas. Pensei então que, ao menos em um caso, poderia desfazer o que tinha contribuído para que se fizesse. Mas isso lhe é indiferente. Não pensou em ninguém, não levou em conta os que estavam separados. Rie reconheceu, em certo sentido, que isso era verdade, que não quisera levá-lo em conta. Ah, compreendo, respondeu Rambert. Vai falar do serviço público, mas o interesse público é feito da felicidade de cada um. Vamos, disse o médico que parecia sair de um devaneio. Não é só isso. Não se deve julgar ninguém, mas o senhor não tem razão em se zangar. Se puder encontrar uma solução, ficarei profundamente feliz. Simplesmente há coisas que as minhas funções me proíbem de fazer. O outro abanou a cabeça com impaciência. Sim, faço mal em me zangar, e roubei-lhe muito tempo. E Rie pediu-lhe que o mantivesse a par das suas providências e que não lhe guardasse rancor. Havia certamente um plano em que podiam encontrar-se. Rambert pareceu subitamente perplexo. Acho que sim, murmurou depois de um silêncio. Sim, apesar de tudo o que me disse. Hesitou, mas não posso concordar com o senhor. Puxou o chapéu para a testa e partiu com um passo rápido. Rie viu entrar no hotel onde vivia Jean Turreau. Logo depois o médico abanou a cabeça. O jornalista tinha razão na sua impaciência de felicidade, mas teria razão quando o acusava? O senhor fica na abstração. Eram realmente abstração esses dias passados no hospital, onde a peste se saciava em dobro, elevando a 500 a média de vítimas por semana? Sim, havia na desgraça uma parte de abstração e de irrealidade. Mas quando a abstração começa a matar-nos, é necessário que nos ocupemos da abstração. E Rie sabia apenas que isso não era o mais fácil. Não era fácil, por exemplo, dirigir este hospital auxiliar, e agora havia 3 de que estava encarregado. Improvisara num cômodo que dava para o consultório uma sala de recepção. O solo cavado formava um lago de água com creolina, ao centro do qual se encontrava uma ilhota de tijolos. O doente era transportado para sua ilha, despido rapidamente e as roupas caíam na água. Lavado, enxugado, coberto com o camisolão áspero do hospital, passava as mãos de Rie, sendo transportado para uma das salas.
Tinham sido obrigados a utilizar os pátios cobertos de uma escola que continha agora ao todo 500 leitos, a maioria dos quais ocupados. Depois da recepção da manhã que ele próprio dirigia, vacinados os doentes, abertos os abscessos, Rie verificava mais uma vez a estatística e voltava às consultas da tarde. À noite, enfim, fazia visitas e voltava para casa muito tarde. Na noite anterior, sua mãe observaram entregar-lhe um telegrama da jovem senhora Rie, que as mãos do filho tremiam. Sim, dissera ele, mas com o tempo ficarei menos nervoso. Era vigoroso e resistente. Na realidade, não estava ainda cansado, mas as suas visitas, por exemplo, se tornavam insuportáveis. Diagnosticar a febre epidêmica equivalia a mandar retirar rapidamente o doente. Então começavam, na verdade, a abstração e a dificuldade, pois a família do doente sabia que só voltaria a vê-lo curado ou morto. Piedade, doutor, dizia a senhora Loré, mãe da empregada que trabalhava no hotel de Torrot. Que significava isso? É evidente que ele tinha piedade, mas isso não adiantava de nada. Era preciso telefonar. Logo se ouvia ressoar a sirene da ambulância. No início, os vizinhos abriam as janelas e olhavam. Mais tarde, fechavam-nas precipitadamente. Começavam então as lutas, as lágrimas, a persuasão, em resumo, a abstração. Nestas casas superaquecidas pela febre e pela angústia, desenrolavam-se cenas de loucura. Mas o doente era levado, Rie podia partir. Das primeiras vezes, tinha se limitado a telefonar e partir para outros doentes sem esperar pela ambulância. Mas os parentes fechavam então a porta, preferindo a convivência com a peste a uma separação cujo resultado agora conheciam. Gritos, investidas, intervenções da polícia e mais tarde das forças armadas, e o doente era tomado de assalto. Durante as primeiras semanas, Rie fora obrigado a esperar até a chegada da ambulância. Depois, quando cada médico passou a ser acompanhado por um inspetor voluntário, Rie pôde correr de um doente para outro. No início, porém, todas as noites foram como Essing, tendo entrado em casa da senhora Loré, um pequeno apartamento decorado com leques e flores artificiais, foi recebido pela mãe, que lhe disse com um sorriso mal desenhado: "Espero que não seja essa febre de que todos falam." E ele, levantando o lençol e a camisola, contemplava em silêncio as manchas vermelhas sobre o ventre e as coxas, a inchação dos gânglios. A mãe olhava para as pernas da filha e, sem poder dominar-se, gritava. Todas as noites as mães gritavam assim, com um ar abstrato, diante de ventres expostos com todos os sintomas mortais. Todas as noites braços se agarravam aos de Rie, palavras inúteis, promessas e prantos se precipitavam. Todas as noites as sirenes das ambulâncias desencadeavam crises tão vãs quanto qualquer dor. E ao fim de toda essa longa série de noites sempre semelhantes, Rie só podia esperar por uma longa série de cenas iguais, indefinidamente renovadas. Sim, a peste como abstração era monótona. Uma única coisa talvez mudava, o próprio Rie. Sentia-o nessa noite junto ao monumento à República, apenas consciente da indiferença que começava a invadi-lo, sem tirar os olhos da porta do hotel por onde Rambert desaparecera. Ao final destas semanas estafantes, depois de todos esses crepúsculos em que a cidade saía para as ruas para dar voltas sem rumo, Rie compreendia que já não precisava defender-se contra a piedade. As pessoas cansam-se da piedade quando a piedade é inútil, e na consciência deste coração lentamente fechado sobre si próprio, o médico encontrava o único lenitivo destes dias esmagadores. Sabia que sua tarefa seria facilitada, por isso se alegrava. Quando a mãe, recebendo-o às 2 da madrugada, se afligia com o olhar vazio que pousava sobre ela, deplorava precisamente o único enternecimento que Rie podia então receber. Para lutar contra a abstração é preciso assemelhar-se um pouco a ela. Mas como podia isso ser sensível a Rambert? A abstração para Rambert era tudo que se opunha à sua felicidade. E, na verdade, Rie sabia que o jornalista até certo ponto tinha razão. Mas sabia também que chega o momento em que a abstração se mostra mais forte que a felicidade e que é preciso então, e só então, levá-la em consideração. Era o que devia acontecer a Rambert, e o médico pôde sabê-lo em pormenores pelas confidências que o jornalista lhe fez posteriormente.
pôde assim seguir num novo plano essa espécie de luta enfadonha entre a felicidade de cada homem e as abstrações da peste que constituiu toda a vida da nossa cidade durante este longo período. No entanto, onde uns viam a abstração, outros viam a verdade. De fato, o fim do primeiro mês de peste foi obscurecido por uma recrudescência acentuada da epidemia e um sermão veemente do padre Panelu, o jesuíta que assistira ao velho Michel no princípio da doença. O padre Panelu já se havia distinguido por colaborações frequentes no Boletim da Sociedade Geográfica de Oran, onde suas reconstituições epigráficas constituíam autoridade. Mas conquistaram um auditório mais vasto que o de um especialista ao fazer uma série de conferências sobre o individualismo moderno. Mostrara-se, então, defensor ardoroso de um cristianismo exigente, igualmente distanciado da libertinagem moderna e do obscurantismo dos séculos passados. Nessa ocasião, não poupara duras verdades ao seu auditório, daí a sua reputação. Ora, por volta do fim do mês, as autoridades eclesiásticas da nossa cidade decidiram lutar contra a peste pelos seus próprios meios, organizando uma semana de preces coletivas. Estas manifestações da piedade pública deviam terminar no domingo com uma missa solene sob a invocação de São Roque, o santo atacado pela peste. Nessa ocasião tinham dado a palavra ao padre Panelu. Há uns 15 dias que este se arrancara aos seus trabalhos sobre Santo Agostinho e a Igreja Africana, que lhe haviam granjeado um lugar à parte na sua ordem. De temperamento fogoso e apaixonado, aceitara com determinação a missão de que o encarregavam. Muito antes desse sermão, já se falava dele na cidade e marcou à sua maneira uma data importante na história deste período. A semana de preces foi seguida por um público numeroso. Não é que em tempos normais os habitantes de Oran sejam particularmente piedosos. No domingo de manhã, por exemplo, os banhos de mar fazem séria concorrência à missa. Não era também que uma súbita conversão os tivesse iluminado. Mas por um lado, com a cidade fechada e o porto interditado, os banhos não eram possíveis, e por outro, eles encontravam-se num estado de espírito bem singular, em que, sem terem admitido no fundo de si próprios os acontecimentos surpreendentes que os atingiam, sentiam efetivamente que algo, é óbvio, mudara. No entanto, muitos continuavam a esperar que a epidemia parasse e que eles fossem poupados com as suas famílias. Por consequência, não se sentiam ainda obrigados a nada. A peste nada mais era para eles do que uma visita desagradável que havia de partir um dia, já que tinha vindo. Assustados, mas não desesperados, não chegara ainda o momento em que a peste lhes surgiria como a própria forma de sua vida e em que esqueceriam a existência que até agora tinham podido levar. Em suma, estavam na expectativa. No que se refere à religião, como a muitos outros problemas, a peste tinha-lhes dado uma singular atitude de espírito, tão afastada da indiferença como da paixão que bem podia definir-se pela palavra objetividade. A maior parte dos que seguiram a semana de preces poderia ter feito sua a frase de que um dos fiéis havia proferido diante do Dr. Rie. De qualquer maneira, mal não pode fazer. O próprio Torrot, depois de ter anotado nos seus cadernos que os chineses, em casos semelhantes, vão tocar tambor diante do gênio da peste, observava que era absolutamente impossível saber se na realidade o instrumento se mostrava mais eficaz que as medidas profiláticas. Acrescentava apenas que para decidir a questão seria preciso estar informado sobre a existência de um gênio da peste e que a nossa ignorância sobre este ponto tornava estéreis todas as opiniões que se pudesse ter. De qualquer modo, a catedral da nossa cidade esteve quase cheia de fiéis durante toda a semana. Nos primeiros dias, muitos habitantes ficavam ainda nos jardins de palmeiras e romanzeiras que se estendem diante do pórtico para ouvirem a maré de invocações e de preces que refluíam até as ruas. Pouco a pouco, com o auxílio do exemplo, os mesmos ouvintes decidiram-se a entrar e a mesclar uma voz tímida aos responsos da assistência. E no domingo uma multidão considerável invadiu a nave, transbordando até o adro e os últimos degraus da escadaria. Desde a véspera, o céu tinha se toldado, a chuva caía pesadamente. Os que estavam do lado de fora tinham aberto os guarda-chuvas. Um cheiro de incenso e de molhado flutuava na catedral quando o padre Panelu subiu ao púlpito.
Era de estatura mediana, mas robusto. Quando se apoiou ao rebordo do púlpito, apertando a madeira entre as mãos grandes, não se via nele senão uma forma espessa e negra, encimada pelas manchas de duas faces rubicundas sob os óculos de aço. Tinha uma voz forte, apaixonada, que alcançava longe, e quando atacou a assistência com uma única frase veemente e martelada: "Irmãos, caístes em desgraça, irmãos, vós o merecestes", a assistência se tumultuou. Logicamente, o que se seguiu não parecia estar de acordo com esse exórdio patético. Só a sequência do discurso fez compreender aos nossos concidadãos que, por um hábil processo oratório, o padre tinha dado de uma só vez, como um golpe que se desfecha, o tema de todo o seu sermão. Logo depois desta frase,